Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa Nova. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Bora lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje dia 23/7, dia de muita pancadaria mundo afora, destaque para o petróleo, né? Mas aqui a gente conseguiu passar ileso, tá? Então vamos ver o que os gráficos têm aí nos falar. A CWI caiu 1,20%. Emerging Markets caiu 0,6%. Emergente menos China caiu 0,5%. América Latina caiu 1,06%. 1,6% na verdade. EWZ caiu 20%. Pô, Luciano, mas então como que a gente passou isso? Deixa eu chegar no Ibov ali que você vai ver. O que nós temos aqui no EWZ, pessoal? Uma correção depois de bater na média de 100 e na média de 20. Cara, um movimento extremamente técnico. Inclusive, eu quero compartilhar aqui com vocês uma orientação que eu passei ontem dentro do grupo fechado na parte do americano. Mandei isso daqui, ó. Às 15h47, horário de Brasília. EWZ subindo quase 3%. Call longa, 33 de janeiro 27, dando 80% de intrínseco. Já fiz uma venda de vol, destravei e agora vão vender pela segunda vez. Isso vai financiando o custo da call e fazendo o trade ficar cada vez mais assimétrico. Isso aqui foi passado ontem. Exatamente no momento em que o EWZ estava testando ali a média móvel de 100 períodos. Então, envelheceu que nem vinho, né? A trava diagonal, né, ou seja, venda de volatilidade aqui, surgiu muito bem. E muito técnico o movimento, tá? Nem chegamos a perder a mínima de ontem, o volume hoje foi abaixo de ontem, então, por enquanto, movimento bem técnico, tá? Já o SPY cai 1,23%, amanhã é sexta-feira. Se não defenderem essa média de 9 no gráfico semanal, abrimos espaço aí para seguir o enredo do diário, né? Que é aí buscar a média móvel de 100 períodos. Se fizermos isso, e aí dá para a gente traçar esse movimento anterior, estamos na retração de 50% dessa última pernada. Se perder o 730, abre caminho para 712, que é a média móvel de 100 períodos. Vamos ficar bem de olho como vai funcionar esse movimento, tá? SP Futuro está testando uma LTA, se perder aí abre caminho para a média de 100 fundo anterior. Nasdaq acionou aquele 9,3 de venda comentado no vídeo de ontem, para baixo segue mirando média de 100. E Dow Jones veio buscar média de 50 e parte baixa do canal. Então, por enquanto, Dow Jones, movimento bem técnico, tá? E veio buscar o ponto técnico de retração ali na parte baixa do canal, tá? 2000 tá também na parte baixa do canal, média de 50, por enquanto movimento bem técnico. T10 foi o responsável por toda essa pancadaria, né? Rompeu aquele 111 comentado ontem, pivô alinhado na média de 20 e 50, para cima isso mira 4.800. DXY também rompeu LTB, temos uma bandeira de alta aqui, para cima tá mirando 101,500 e muita atenção nesse semanal. Se passar disso aqui, mira média móvel de 200. O VIX veio testar novamente a média de 100, então fica bem claro que se vencer essa média de 100 do diário, explode a volatilidade. Chegou a ticar os 20 hoje, né? No melhor momento do dia chegou a bater 20 com 23. E por enquanto, um movimento muito técnico, né? Para quem acompanha os vídeos de fechamento aqui, sabe que VIX 16 baixo, região dos 16 ali é compra proteção justamente para dias como hoje. DBC sobe 1,5%, impressionante a voltada em V que esse negócio fez, não parou em nenhuma retração e veio buscar esse topo anterior, tá? Que foi o ponto em que o mercado fez um calcanhar para um pivô de baixa, que levou o DBC a essa correção toda. Então, cara, se tem lugar para começar a correção, é aí, né? Minério de ferro, testando a região de fundo anterior de novo, perder essa região abre caminho para a média de 100 do gráfico semanal, e o petróleo, voltada impressionante desde que acionou aquela deriva lá embaixo, tá indo para a retração de 618 de toda essa pernada, ali no 97. Eu não preciso nem dizer que se vencer 97,10, 97,50, abre caminho para ir buscar topos anteriores, né? O ouro deu uma baita voltada do movimento de ontem, né? Então não conseguiu dar sequência nisso aqui. Para baixo, mira fundo anterior de novo, e aí nós temos um problema aqui que é o volume mais alto do que da subida, mostrando que teve ímpeto vendedor nesse movimento. Na prata, mesmo movimento, volume mais alto do que ontem, né? Mostrando que teve ímpeto vendedor por aqui, e ainda é um PC de venda nessa região. Europa majoritariamente embaixo, o destaque ficou para a Itália, caindo quase 3%, Londres caiu 1%, EFA caiu em 30%. Já na Ásia tivemos Tóquio
subindo 0,50, China 50 cai 0,60, Hong Kong 50 cai 0,50, Hong Kong Tech cai 1,40, Coreia, provavelmente Tóquio e Coreia vão pegar um movimento agora na noite, né? Coreia subiu 4,30, Taiwan lado a lado, Índia caiu 0,50, Austrália caiu 0,30. Bitcoin caiu 1,40%, voltando na média de 9, por enquanto pode deixar o 9,2 de compra, 9,3 de compra aqui nessa região no gráfico diário. E Ethereum fez um teste de topo, voltou na média de 9. Interessante seria segurar acima da média de 9 para poder manter essa super trend de alta que vem trabalhando, né? Tem uma LTA aqui também bem clara, né? Então vamos ficar de olho se reage nessa região. O dólar sobe 0,40 e o euro ficou estável. Falando do nosso mercado, o que puxou a correção? E aí, vamos linkar com o vídeo de ontem, né? No vídeo de ontem eu falei que proteções são importantes. E, da mesma forma que eu mostrei lá dos Estados Unidos, deixa eu mostrar o que eu falei ontem aqui no grupo 3, que é Grupo Brasil, né? Só eu falo nesse grupo. Tá aqui. Zerei uma posição de Petro que eu tinha passado, que passou por opções. Orientei zeragem de Prio também hoje à tarde. Tudo isso aqui, ó, 4 horas da tarde. P3 tá aqui, ó. Ontem, 3h20, horário de Brasília, mandei. Eu faço trade, não futurologia. O mercado chegou numa zona de resistência, vai romper aí, eu não sei. Vai voltar, eu também não sei. Mas eu sei o que eu vou fazer. Comprar proteção BOVA11 TM 185, tá? De comprar unitário. Mensal, agosto. Resumo. Essa proteção chegou a mais de 10% hoje, sendo uma ITM, isso é muito positivo, salvou bem o dia de hoje mesmo com a correção que teve. E aí a importância de você estar em um lugar onde entrega um bom conteúdo e com um começo, meio e fim, né? Esse movimento do DI a gente já vinha mapeando através desse OBV que estava em Advanced Breakup. O Ibovespa chegou numa região de resistência e lá fora dando todo aquele movimento, né? Então fazia muito sentido dormir com proteção de ontem para hoje, né? E fomos felizes com isso. Então, deixa aí o meu convite, vem fazer parte do grupo fechado. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você saber como é que funciona, valores e tudo mais. E vem fazer parte do time. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Vamos lá. Então, o DI hoje subiu em 50, a curva subiu em 20. E temos um problema no DI, né? Porque vence a parte alta desse canal, abrindo espaço para ir buscar topo anterior à região dos 15. Ibovespa caiu 0,40 e é aqui que eu quero chamar a devida atenção. Depois de um marubuzu como esse de ontem, que é um candle que abre na mínima, fecha na máxima ou próximo da máxima, com volume acima da média, e no dia seguinte nós temos um candle de contração da metade superior do candle com o volume abaixo do dia anterior, isso aqui dentro da análise técnica se chama o quê? Gift. Então, amanhã nós vamos monitorar a máxima de hoje e a mínima de hoje. Se perder a mínima de hoje, abre caminho para voltar nas médias. Se romper a máxima de hoje, abre caminho para replicarmos essa barra. Então é um ponto de muita, muita atenção. Os 60 minutos fez uma puxada, voltou na média de 200. Fez uma puxada, voltou na média de 9. E ficou aqui estacionado o dia inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Sendo 5 na média de 9 períodos no gráfico de 60 minutos. Isso com SP 500 no pior momento do dia chegou a cair 1,5%. Então nós hoje performamos muito bem. Aí você vai falar para mim, poxa Luciano, foi por conta da Petrobras. Não, não foi. Petrobras subiu 0,8. Né? A Petrobras chegou a corrigir em relação à máxima do dia. Então realmente estava sem vendedor na praça hoje. E isso, pelo contexto gráfico, fica positivo. Então vamos ficar bem de olho amanhã se rompe a máxima de hoje, tá? Bem de olho mesmo. Icon caiu 1,60. Esse aqui devolveu a barra de ontem, né? Continua muito feio. Vem fazendo topos e fundos descendentes, então não me anima em nada. E X tá na parte alta do movimento. Média de 200 serviu de novo como suporte. Gráfico de 60 pode formar um ombro, cabeça a ombro invertido. Isso aqui pode ser o calcanhar de um pivô de alta alinhado na média de 20. E aí tem que vencer esse topo anterior aqui no gráfico de 60 minutos. Caso eu faça, fica muito interessante.
E FNC caiu 1%, foi o que principal puxou ontem. Hoje faz uma correção normal, gráfico de 60 minutos, muito parecido com o gráfico do Ibovespa. E aí, se nós traçamos o movimento anterior, o mercado corrigiu na média de 100, retração de 50%, voltou a puxar, voltou na média de 20. Cara, se isso aqui vem e rompe esse topo anterior, isso aqui é uma couple handle nos 60 minutos, pivô alinhado em média, tudo em conta. Então fica bem bonito isso aqui, tá? Bem bonito mesmo. Então o que eu vou ficar de olho aqui no IFNC, eventual rompimento 19,110, 19,200, tá? E Matica 0,20. Aqui foi quem segurou o nosso mercado hoje. Marubuzu ontem, correção na parte alta, usou média de 100 como suporte. Cara, isso aqui tá com um espaço para ir legal, né? Usou médias no semanal como suporte, gráfico diário também. Então, se amanhã rompe a máxima de hoje, temos um gift aqui. Então, muita atenção nesse movimento do IMAT. IMOB já vinha apanhando e continuou apanhando, né? Acionou um 92 de venda diário, tá numa região de suporte, eu não venderia nessa região sendo franco, mas comprar aí também tá complicado. O Tilt segurou bem, pode também formar o ombro, cabeça-ombro ali parecido com o IX no gráfico de 60 minutos, e aí nós vamos ficar de olho nesse eventual movimento aqui do 60, tá? Dólar futuro. Ontem bateu o alvo de 5,066, hoje voltou na média de 9, tomou porrada. Média de 50 nos 60 minutos. Então, o que nós vamos monitorar aqui? Se perder média de 20, volta gap e segue o enredo diário. Se vencer média de 50, mira média de 100. Se vencer média de 100, vira média de 200 lá no gráfico de 60, naturalmente média de 20 e 50 no gráfico diário. Beleza? Índice futuro cai 0,50, correção na parte alta daquele movimento de ontem. Amanhã se rompe a máxima de hoje, fica bem bonito. Gráfico de 60 minutos corrigiu o dia de ontem em 38,2, segurou na média de 20 o dia inteiro. Então tá bem bonito isso aqui, cara. Se alivia o movimento lá de fora e amanhã nós teremos o dado, né, do fluxo do dia 22, que foi justamente o dia dessa puxada toda. Dependendo como vier o fluxo estrangeiro aqui, cara, vai ficar muito interessante, tá? Lógico que o OBV precisa melhorar e precisa melhorar muito, né? Falando agora das ações, Axia. A Axia fechou de ladinho ali, gráfico de 60 minutos segurou na média de 20, vencer essa média de 100, abre espaço para ir na média de 200 nos 60 e fica legal, tá? Que aí mira na média de 20, média de 50 do diário. Quebrou a dinâmica atual? Não, mas é inegável que os 60 minutos está deixando uma reação em uma região interessante, né? Então vamos ficar de olho como que vai performar esse movimento. B3, também correção na parte alta daquele movimento de ontem, movimento bastante técnico. Gráfico de 60 voltou na média de 20, acionou por ali um PC de compra, tem um pivô ativo no gráfico de 60, papel romper esses 16 aí, tem espaço para correr e legal. O Banco do Brasil segurou muito bem hoje, né? Para ter ideia, Banco do Brasil caiu 0,70, Bradesco caiu 1,30, BPA caiu 1,30 e Itaú caiu 0,80. Então, cara, tivemos a melhor performance dentro do setor financeiro foi em Banco do Brasil. Então, realmente interessante. Ficou sentadinho ali na LTB do gráfico diário, tá? O volume hoje foi mais baixo. Média de 20 já vai se aproximando ali da região do 20,80 no gráfico de 60. Romper esses 21,10 é um papel que para cima tá mirando 21,49, 22,16, tá? Bradesco, teste de topo, falha de novo. Aqui não tá bonito, tá? Aqui não é gift, aqui é uma falha de topo, é uma trap, tem divergência no BV. Não tá legal. Luciano, você venderia esse papel? Sendo bem franco, honesto e direto, não. Por quê? Tem uma média de 20, 200 e 100 aqui logo abaixo. Então não faria nada dentro dessa região. BB Seguridade segue muito forte. E inclusive saiu dado ontem, né? Que esse é o quarto papel mais shorteado da bolsa. E cara, se tem uma coisa que o tempo nos ensina, é que short squeeze é uma parada séria. Então, muito cuidado com o BB Seguridade. O papel segue olhando para cima, tá? Para cima mira 45,27. Bova 11. Mesmo critério aqui do Ibov e do índice, não vou me estender na explicação. PPAC 1,30 de alta. Segurou na média de 20 de novo. Gráfico de 60 reagiu ali no final do pregão. E agora o que a gente espera? Mercado romper essa média de 20, vir fechar gap e fazer esse pivô alinhado nessas médias aqui. Vai ficar legal para seguir esse OCOI do gráfico diário mirando 61,50, 65. Embraer, papel hoje muita volatilidade, está seguindo dentro de um canal no gráfico de 60 minutos. Para cima tem que voltar acima dos 84,5 ali, aí fica legal. Itaú,
dia de também lateralização, né? Tá com a média de 200 por baixo, todas as médias por cima, então fica bem claro aqui que tem que romper para algum lado. Petrobras abriu testando uma região de objetivo, que era essa zona de oferta de gráfico diário. Ali eu orientei soltar as posições, né? Que deu por conta desse pivô alinhado em média. E movimento muito técnico. Uma correção que seria completamente natural. Para baixo, mira gaps e médias. Assim como o PetroRio, que abriu testando o objetivo que era a média de 100, depois de vencer a média de 50, voltou, fechou abaixo da média de 9 no gráfico de 60 minutos, abrindo caminho para a média de 20. Então, por enquanto, uma correção seria completamente natural. Localiza, cara, deixou uma senhora trap, né? Uma senhora trap. E com baita volume. No gráfico de 60, pode ser um ombro, cabeça, ombro? Pode. Vamos ficar bem de olho amanhã nesse ativo, tá? Bem de olho mesmo. Sabesp caiu 1%, segurou na média de 200, média de 50, retração de meião de FIBO, gráfico de 60, via esse pivô de alta aqui, vai ficar legal. Small, testando novamente a LTA, para cima tem que vencer médias. Suzano cai 0,50, o ativo segue com aquele pivô confirmado, puxou muito forte no final do pregão, o penúltima hora de pregão ali, para cima esse negócio tá mirando 44, 45 e 12. Vale abriu testando um fundo anterior como resistência, devolveu, que era o objetivo do fractal na média de 200 no gráfico de 60 minutos. Ah, Luciano, você tá falando isso agora. É mesmo? Vamos lá. Grupo 1, análise. Você vem aqui no grupo 1, vai aqui na parte alta e busca cerquilha, vale 3. Primeira análise do dia, tá aqui ó, 10h14 horário de Brasília. Seguindo dinâmica dos fractais, rompeu o MM100 nos 60 minutos. Para cima tem que vencer média de 20 mais média de 200. Aqui estava diário, mas era 60, tá? Então tá aqui, ó. Venceu média de 100, fez pullback na 9, endereço média de 200. Teve uma galera lá no grupo que pegou esse negócio. E foi parar lá. E aí, presta atenção. 9h37, meu horário aqui, 10h37, hora de Brasília. Resolvemos média de 200 no 60. Daí pra cima, mira média de 50 no diário. E aí nisso tava rolando a sala ao vivo. Eu lembro até que o assinante e aluno, amigo, Daniel, perguntou: Luciano, o que você acha de Vale aí nessa média de 200? Falei, cara, não acho que passa daqui. Ela ficou 3 horas brigando aqui nessa média de 200 e abriu uma oportunidade no intraday, que teve uma galera lá no grupo que também pegou. Justamente nessa ideia dos fractais do intraday. Então, teve gente que pegou na alta, teve gente que pegou na descida, e realmente fazendo um movimento muito técnico, tá? Então, é esse tipo de informação que eu entrego dentro do grupo fechado, e deixo aí meu convite. Tem 2 vagas disponíveis no grupo, somente 2. Não perde tempo e vem fazer parte do grupo, você também. E VEG caiu 2,30%. Essa é outra que foi falada lá no grupo fechado. O assinante Davi, primeiro informação que ele pede na hora que eu abro a sala ao vivo é: Luciano, VEG para baixo, tem espaço para ir onde? Por quê? Porque ela parou numa zona de oferta do gráfico diário ontem. E aí teve um lance de opções e tal. Aí, o mercado abre, traço a FIBO deste movimento de ontem e fala: olha, se perder a média de 9, mira nas retrações, boca do gap, e nessa média de 200, nessa média de 100. Difícil perder reto aqui. Pois é, o negócio aconteceu. Teve gente lá no grupo que fez 4% no intraday. Não tô dizendo que você vai fazer 4% todos os dias, tá? Eu procuro ser muito realista com esse tipo de situação. Isso aqui foi uma situação que o mercado permitiu naquele momento. Mas o ponto aqui é explicar para você que dentro do grupo fechado, sendo uma sala de aula, eu procuro entregar esse tipo de movimentação para você todo santo dia, né? E não necessariamente vai estar dando uma entrada, mas a partir do momento que você entende o que está acontecendo, você entende os fractais do movimento, você entende o contexto gráfico, inevitavelmente isso vai acontecer novamente, seja no mesmo ativo, seja em outro ativo. E aí vira um movimento repetitivo, cara. E aí você começa a entender bem esse tipo de movimento. Então, foi muito legal esse movimento de VEG. E segurou nas médias de 9,200 o gráfico diário. Para cima tem que vencer 47,30, tá? Já tem Advanced Breakup no OBV, aquele movimento de ontem foi muito forte. E de olho no 60, que pode sair um pivô alinhado na média de 20 aqui, beleza? Falando dos destaques do dia, tivemos aqui a Pivida caindo 8%, queda agressiva no papel. Fez um pivô no gráfico de 60 minutos, foi alvo 1, foi alvo 2 e tomou porrada. Tomou porrada firme. Veio buscar a média de 20, volume acima da média.
Se amanhã não reagirem nessa média de 20 aí, que já está inclinada para cima, fica muito feio. TOTOS cai 6,30%. O papel bateu na média de 50, não conseguiu desenvolver e porrada para baixo, né? Tá mirando o fundo anterior de novo. Açaí cai 4,50%, não conseguiu vencer o cluster de médias. Para baixo, mira a parte baixa do canal se o mercado pesar. MRV segue renovando o fundo, o papel tá muito pesado mesmo. Todas as médias por cima como resistência. ASA 3 também muito pesado, para baixo tem o 16,70 ali como suporte. E RBR hoje, cara, foi um movimento muito agressivo. O papel, no pior momento do dia, chegou a cair 5%. Veio buscar a média móvel de 50 períodos no gráfico diário, depois de perder a média de 20, um movimento muito técnico. Perder essa 50, mira na 200. Magazine cai 4%. Tá na média de 20 no gráfico diário. Se não reagir aí, complica. E aí mira fundo anterior no gráfico diário. Assim como o TIM, que também foi bem feio, caiu 4%. Não conseguiu vencer a 50 do gráfico semanal. Perdeu médias e o papel pesou e pesou muito, mirando o fundo anterior de novo. Né? Do outro lado, tivemos Pão de Açúcar subindo 4,30%. Fez um PC de compra, tá testando o topo anterior, o OBV já foi em Advanced Breakup, para cima esse papel tá mirando média de 200, depois de ter vencido a média de 100 lá embaixo, né? Fez um pullback inclusive nela, movimento muito técnico. Mas acima mira 3,30, 3,70. CVC, baita reação, OBV fazendo Advanced Breakup, tá? Muita atenção nesse papel, tá ficando interessante isso aí. Rael 3, volumaço hoje, venceu média de 50, abre caminho para média de 100, média de 200. Vibra também muito forte. Tá no alvo de 35,50. A única coisa que não agradou aí é que o OBV não acompanhou o movimento, né? Papel rompe topo e o OBV não acompanha. Lembra que lá atrás, nos 30,5, foi justamente pelo rompimento do OBV que a gente começou a dar devida atenção ao papel. Então, ficar de olho nisso aí. Mas por enquanto segue em super tendência, tanto no diário quanto no 60. O GP também muito forte. Veio na média de 9, engatou super tendência de alta e, cara, sem nenhum sinal de cansaço. Para cima, isso mira 35,70. Beleza? Então é isso daí, meu. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã tem vídeo de fechamento semanal. E para você que quer acompanhar meu trabalho mais de perto, aproveita. Só tem 2 vagas. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você vir fazer parte do grupo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu!